Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, muito obrigado por esse dia. Queremos ouvir a tua voz e sermos alimentados. Amém. Aleluia. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, A Fome, e nós vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus e descobrir juntos a luz da Palavra de Deus. Eu quero te dizer que foi Deus que te tirou da cama, foi Deus que te convenceu você estar aqui, foi Deus que te trouxe para falar a sua alma. E se você porventura está aqui, se você está triste, se você está vivendo desafios, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração e você vai sair daqui de uma maneira diferente da qual você entrou, amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, é um texto que eu gosto muito, eu quero fazer essa introdução com esse texto, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, ok? Amém. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, de modo que ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Bom, a palavra de Deus diz, Pedro escrevendo essa carta, o apóstolo Pedro, ele diz que em tudo a gente precisa entender que o que diz respeito à vida, Deus nos deu todas as condições, deu tudo para que a gente saiba viver bem. Se a gente não está vivendo bem, é porque isso significa que nós não estamos vivendo segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Viver bem não é viver isentos de problemas ou desafios, não é nada disso. Viver bem é nós sabermos superar todas as coisas, sabemos enfrentar todas as coisas, sabemos lutar em favor daquilo que eu tenho consciência do que eu sou, e nada vai nos afligir, nada vai nos amedrontar, nada vai nos afetar, pelo contrário. Você sabe que um dos maiores problemas que a gente enfrenta entre relacionamento conjugal, marido e mulher, é que todas as vezes, ou quase todas as vezes, eu não gosto muito de usar essa expressão todas, porque é um superlativo, né? Mas muitas vezes, numa discussão marido e mulher, para a gente tratar um problema, para a gente tratar algo peculiar do casamento, ou seja, alguma dificuldade que nós estamos enfrentando, geralmente os casais começam a conversa falando daquilo que é a dúvida deles, ou seja, eles começam a dizer a respeito de que o fundamento está tudo comprometido. E aí está tudo errado, porque nós não podemos tratar nenhuma coisa na perspectiva do que não é. A gente só trata alguma coisa na perspectiva daquilo que já é. Ou seja, eu preciso entender que Deus está querendo, Deus está fazendo com que, pelo conhecimento de Jesus, eu me torne a natureza de Cristo. Então, o alvo de Deus é fazer com que a gente seja igual a Cristo. Nada mais, nada menos. Não tem como você ser mais do que Cristo, e a gente não poderia ser menos do que Cristo. Então, um dos problemas que a gente enfrenta lá, marido e mulher, porque quando a gente vai tratar alguma coisa, a gente sempre está na dúvida com relação ao casamento. Então a gente está assim, eu não sei se eu gosto mais, eu não sei se eu vou me separar de você, eu não sei. E isso, não, na verdade, não deveria ter essa possibilidade. Quando a gente for tratar alguma coisa, nunca deveria ter a possibilidade que a gente vai o quê? Separar. Porque isso não está cogitado na nossa vida. Ou seja, eu te amo, você me ama, mas nós temos um problema. Então eu não estou questionando aqui o quanto eu te amo. Eu te amo. Eu não tenho dúvida do meu amor, mas nós temos um problema para resolver. O problema é que às vezes a gente vai tratar e a gente fica lá, eu estou muito melindrado, eu estou me esfriando, eu não sei se eu gosto mais. Isso não existe. Aí a gente é equivocado e a gente começa a falar de quê? De sentimentos. A gente começa a falar daquilo que sejam os nossos próprios pensamentos. E a gente deixa de viver aquilo que de fato é o verdadeiro fundamento na nossa vida. Então eu preciso entender o seguinte: eu sou filho de Deus, ponto. E como filho de Deus, eu sei lidar bem com a minha vida. Agora, o problema é que às vezes a gente enfrenta uma dificuldade e a primeira coisa que a gente ouve no nosso interior é: será que Deus te ama? Será que verdadeiramente eu estou sendo ouvido por Deus? E aí a gente começa
a colocar a nossa relação com Deus já em xeque. A gente já começa a viver em crise se eu sou amado ou não. E não adianta, irmãos, enquanto a gente não superar algumas coisas na nossa vida, enquanto a gente ficar com mimimi, enquanto a gente ficar carente, com crises existenciais, a gente nunca vai dar conta de verdadeiramente usufruir de Deus e viver uma vida segundo Deus. Deus não dá conta de ficar lidando com carências. Nós precisamos lidar sem carências, ou seja, nós precisamos ser um povo muito bem resolvido na nossa vida. Por isso que, para a gente aprender a lidar com o outro, a gente precisa primeiro ser curado em nós mesmos. A gente nunca vai dar conta de curar uma relação se, contudo, eu não souber quem eu sou. Ou seja, para mim lidar com uma relação, eu preciso estar muito bem consciente e ciente de quem eu sou. Eu preciso estar o quê? Fortalecido. Eu preciso entender. Eu vou ler um texto aqui para você, você não precisa abrir. Está lá em Hebreus, no capítulo 4, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, um homem só pode experimentar transformação pelo poder de Deus. Ninguém por si só dá conta de fazer uma mudança na sua vida. O que a gente vê muito são mudanças de comportamento. Às vezes a gente faz um esforço tremendo, a gente muda alguns comportamentos, mas a nossa essência não é o quê? Transformada. A gente só dá conta de transformar a nossa essência naquilo que a gente vai conhecendo a Deus. Lá na psicologia, quando a gente estuda sobre comportamento, lá diz o seguinte, que nós temos um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, e esse sentimento gera uma ação, ou seja, enquanto eu não aprender a pensar diferente, ok? Então eles falam lá que são os pensamentos automáticos. Enquanto a gente, na verdade, não mudar esses pensamentos, a gente sempre vai ter uma crença dentro do nosso coração. Ou seja, eu não estou falando que a gente tem que ter pensamento positivo, isso não funciona, viu? Pensamento positivo não funciona. A gente não tem que ter pensamento positivo, a gente tem que pensar igual a Cristo. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Lá em Romanos diz que nós temos agora a mente de Cristo. Ou seja, os meus pensamentos têm que ser os mesmos pensamentos de Cristo. Aí sim, eu vou conseguir então entender algumas coisas com relação à minha cura. Por muito tempo, nós seres humanos, a gente viveu a religião de uma maneira equivocada. E o homem aprendeu a departamentalizar tudo na vida. Então é o seguinte, por muito tempo, uma pessoa, ela separava tudo. Então ele tinha sua vida social, ele tinha sua vida religiosa, ele tinha sua vida profissional, ele tinha sua vida sentimental, familiar, mas tudo separado, tudo separado. Então, ele até ia num culto, numa missa, no domingo, ouvia lá o culto, mas ele estava simplesmente vivendo aquilo que era uma mera, o quê? Religião, ou seja, uma religiosidade na sua vida. Às vezes o cara assistia um culto, ele saía do culto e ele chifrava a mulher dele, ou ele mentia, ou ele enganava nos negócios. Isso não traduzia numa transformação. E por muito tempo a gente achou que o homem precisava de uma religião. Então, às vezes as pessoas falam, tudo que o povo precisa é de uma religião. Não, o povo não precisa de religião. A religião acabou com a pessoa, acabou com o homem. O que a gente precisa é de uma vida transformada em Deus. Às vezes as pessoas acham que a gente é bitolado, mas no fundo a gente não é bitolado, porque a gente não prega religião. A gente pega transformação. Ou seja, se eu não aprender a ter uma vida transformada em Deus, eu nunca vou experimentar aquilo que Deus verdadeiramente tem para a minha vida. E eu sempre vou viver de maneira equivocada. É o que a Bíblia está dizendo, é o que Jesus disse com relação à fome. Ele chegou então para as pessoas e disse, vocês na verdade não deveriam trabalhar e nem buscar essa comida que perece. Vocês deveriam buscar a comida que é espiritual, é eterna, que sou eu. Aí ele faz uma analogia, ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. O que Jesus está dizendo? Que eu tenho que parar de comer? Não, Jesus está fazendo uma analogia. Jesus está dizendo o seguinte, enquanto nós vivermos de maneira natural, a gente vai ter reações naturais. E aí a Bíblia diz que aquele que é natural, ele vive igual o quê? Um animal, igual um cachorrinho, igual um gatinho.
Às vezes a gente acha que o cachorrinho da gente gosta da gente, e eu não estou questionando aqui os sentimentos dos animais não, ok? O animal gosta. Mas muitas vezes ele abana o rabinho para você, ele pula no você, porque é você que sustenta ele. Você dá a comidinha para ele, você leva ele para fazer xixi. Então ele faz aquilo também como uma moeda de troca, porque na verdade ele não tem o raciocínio que eu vou amar incondicionalmente o meu dono. Ou seja, os animais, eles são diferentes da gente porque eles não têm o quê? Consciência. Eles têm pensamento? Tem. Tem sentimento? Tem. Mas eles não têm o quê? Consciência. E o homem natural que não conhece a Deus e que não vive segundo a palavra de Deus, ou segundo a revelação de Deus para sua vida, acaba que ele também vive dessa forma, sem o quê? Consciência. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, ele fala assim, que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso que haja algo em nós. E esse algo que haja em nós é uma mudança de pensamento. Ele fala, você precisa, na verdade, ser renovado no seu entendimento. Enquanto você não for renovado no seu entendimento, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em suma, Deus quer fazer e produzir um povo muito bem resolvido na vida. Muito bem resolvido. Nós precisamos ser homens e mulheres, o quê? Muito bem resolvidos. A gente aprende a fazer terapia, a gente faz aconselhamento pastoral e eu fico vendo, há algum poder em nós para fazer aconselhamento? Não. Há algum poder no terapeuta? Não. A única coisa que acontece é o seguinte, é que nós conversando com a pessoa, nós dialogando com a pessoa, nós vamos, na verdade, à luz da palavra, trazendo aquilo que seja uma nova consciência. E a pessoa se despertando para aquilo, ela fala, puxa vida, descobri. Eu sei por que agora eu reajo dessa forma. Eu sei por que agora eu penso dessa forma. Eu sei por que agora eu fico sofrendo dessa forma. Agora, tudo depende de quem? Do paciente. Porque o paciente precisa do quê? Ter fome. Ele precisa o quê? Desejar. Ele precisa querer. Ele precisa avançar. Tem gente que faz tratamento tem 5 anos, 10 anos e não melhora. Por quê? Porque o terapeuta é ruim? Não, o terapeuta é a mesma coisa. É porque, na verdade, aquela pessoa não está consciente o bastante para desejar aquilo e falar, bom, eu preciso agora, a partir disso, buscar o quê? Mudança na minha vida. Por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios 4, fala assim, a vida de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se transformar em dia perfeito. Então, a vida do justo é essa, que vai brilhando. Você já sabe todas as coisas a respeito da sua vida? Não. Mas na medida que você vai crescendo na sua relação com Deus, na medida que você vai conhecendo mais Deus, você então vai brilhando, você vai amadurecendo, você vai sair crescendo, até que você se transforme em dia perfeito. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos ser perfeitos. Às vezes as pessoas falam, mas perfeito é só Cristo. Não, nós podemos ser perfeitos. Perfeito não é aquele isento de erros. Perfeito é aquele que diante do erro reconhece, arrepende e muda a sua direção. O imperfeito é aquele que nunca o quê? Reconhece. Ele nunca reconhece. É sempre difícil de argumentar com ele. Porque vira e mexe. Esses dias eu estava conversando com um jovem, e a gente conversando, e o pai dele falou, não, ele é muito teimoso, você vai ver o tanto que ele é difícil de conversar. Eu falei, não tem problema, eu também gosto de conversar. E eu fiquei a tarde inteira conversando com esse jovem, e o trem ficou assim, quente, porque chega um momento quente, nós estávamos argumentando, aí ele, por fim, ele virou para mim e falou assim, eu sou desse jeito, não vou mudar, você não vai me mudar. Eu falei assim, beleza, mas eu vou fazer toda a força para você mudar, eu acho que eu tenho que te mudar sim. Agora, se você tem uma ideia melhor, então você me muda. Então, vamos conversar, a gente fica até de madrugada aqui, já marca outro dia, senta. Porque, na verdade, nós deveríamos fazer isso. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta, de novo, em marido e mulher, relação conjugal, é que, geralmente, por via de regra, o homem não gosta de conversar. O homem é monólogo. Como é que foi seu dia? Bem, bom. O que você fez? Muita coisa. Aí o homem pergunta para a mulher, como é que foi seu dia? Bem, ela... Eu acordei 6h30, espreguicei, aí eu fui 7 horas, levantei, pá, e ela vai contando os treinos detalhadinho, pá, até meia-noite. Aí o homem não tem paciência para ouvir aquilo. Não, bem, nossa, sintetiza, diminui. E aí a gente deveria, na verdade, aprender o quê? Encontrar o quê? O equilíbrio. Às vezes a gente conversa e os maridos falam assim, nossa, não aguento minha mulher não, minha mulher conversa demais. Nossa, ela é terrível. E eu falo para eles,
Se na verdade você aprendesse a conversar com elas 10 minutos, sentasse com elas no sofá, você acalmaria o coração delas. E elas depois, porque às vezes os caras ficam irritados, é o seguinte, tem muito homem que gosta de futebol, certo? Eu não sei se aqui o pessoal gosta de futebol, mas tem muitos homens aí, mata culto, deixa de fazer um punhado de coisa na vida por causa de futebol, certo? E aí os caras ficam irritados, porque eles falam assim, a minha esposa, ela é adivinha, ela é mágica, é assim, na final do campeonato, ela fala assim, vamos conversar, e é na hora do jogo, aí eu falo assim, mas vocês também é muito topeira, porque na verdade, se a mulher inconsciente ou conscientemente, ela quer conversar na hora do jogo, você poderia falar assim para ela, meu amor, linda, vamos conversar. Então eu vou te propor aqui um negócio, nós vamos conversar 5 minutos agora, você vai ficar aqui do meu lado, e no intervalo do jogo a gente continua a conversar mais 15 minutos, que eu te amo. Mas não, em vez dele tranquilizar o coração dela, ele, mas você é chato demais, você quer conversar na hora do jogo, aí o cara já solta os cachorros na mulher. Aí mulher é um negócio seguinte, vou explicar como é que funciona o coração de uma mulher. A mulher, ela é regida pelo coração, ou seja, a mulher é sentimental. O homem faz uma falcação de manhã com a mulher, de noite ele fica roçando nela querendo transar, porque na cabeça dele ele falou assim, aí ela fala assim, o que você quer comigo? Ele falou, por quê? Não, você não viu que você me tratou mal de manhã? Ele falou, credo, ele nem lembra. Ele nem lembra, às vezes ele acha que está tudo natural, é tão natural para o homem tem hora de ser grosso, que ele nem lembra. Mas a mulher não, a mulher sabe das grossuras que ele faz. E aí, mas ela também, a mulher, por via de regra, toda mulher é vingativa, sabia? Vingativa. Porque ela é regida pelo coração, as mulheres são vingativas. Aí as mulheres dormem de calça jeans uma semana. Elas passam raiva no marido também, elas provocam. Porque na verdade, e aí fica aquela luta. E o homem, na verdade, fica lá. Aí naquilo que ele deveria exercer no papel dele, pastoral e sacerdotal, aí tem homem que emburra, vai para o sofá. E vira e mexe, acontece muito disso. Eu me lembro, no início do meu casamento, eu tinha 2 anos de casado, e eu tive uma discussão com a Kelly, e a Kelly falou assim, vou para o sofá. Eu falei, não vai não, você vai para o sofá não, você vai dormir aqui na cama comigo. Não vou não. Eu falei assim, você não precisa nem me encostar, mas você vai dormir aqui. Não vou. Eu falei, não vai, você vai para o sofá? Aí ela pegou o travesseiro dela e foi. Eu falei, vou. Eu falei, então tá, então eu vou ligar para o Paulo Júnior, para o Galvro, para o Marcão, para eles virem aqui em casa resolver essa parada. Ela não vai ligar para ninguém. Eu falei, vou, você pode ter certeza. Aí eu peguei o telefone. Aí ela falou, então eu vou para a cama. Aí ela ficou com raiva e foi para a cama. Mas eu falei para ela, falei assim, quando eu não dou conta de resolver algumas coisas com você, você pode ter certeza que eu vou pedir ajuda. E vou pedir ajuda mesmo. Por quê? Porque a gente precisava, homem, a gente precisava deixar de ser omisso. Porque o pecado do homem é omissão. O homem se cala, o homem se fecha. O homem, na verdade, ele acha que o mundo está acabando e ele lá, depois já resolve, não, outra hora. Por isso que as mulheres ficam extremamente ansiosas. Hoje a gente está vivendo uma sociedade onde a mulher está ansiosa e o homem está cansado. A mulher cansa ele e ele produz mais ansiedade nela. E se a gente não quebrar isso, a gente nunca vai dar conta de quê? De construir uma relação bem-sucedida. Bom, lá no Sermão do Monte, e aí falando agora sobre essa fome e sobre essa sede, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Esse é o famoso Sermão do Monte, ou seja, Jesus se assentou com os discípulos e ele então começou a ensinar a respeito de valores e princípios de Deus. Deus não quer que você tenha uma vida religiosa, Deus quer que você viva segundo a vontade dEle, seja no trabalho, seja no clube, seja no esporte, seja em que for, aonde for. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma mudança de vida em todos os lugares. Eu não posso viver diferente. Tem gente que às vezes lá no trabalho, ele é seco, agressivo, sem educação. Aí chega na igreja, oi, paz do Senhor, bom dia. Aí lá no trabalho ele é grosso, sem educação, ele departamentaliza tudo na vida dele, é tudo separado. Não, ele deveria lá no trabalho, falar, oi, tudo bem, seja bom dia. Por quê? Porque ele tem uma vida transformada. Ele não fica lá só
de vez em quando a gente liga, hoje a gente não liga mais, né? Em telefone fixo, a gente só liga em celular tem bina, né? Mas antigamente a gente ligava na casa dos outros, falou, eu queria falar com fulano, quem está falando? Eu falava, o pastor Gilberto, oi, paz do Senhor, aí a pessoa já, eu respondo assim, aí a pessoa já ficava sem graça, falava assim, eu respondo assim mais seco, porque o povo está fazendo muito trote. Aí arrumava outra desculpa, né? Em vez de confessar, falou, de vez em quando eu sou assim mesmo. Mas vamos lá, no Sermão do Monte, Jesus então começa a ensinar para os discípulos como eles deveriam ser felizes na vida. E é engraçado porque tem horas a gente olha para Jesus e dá vontade de matar ele, né? Porque a gente fala assim, Jesus foi o inverso daquilo que o ser humano pensa, porque o ser humano pensa que ser feliz é uma coisa, e aí Jesus está dizendo que felicidade para Deus é outra coisa. Felicidade para Deus é nós termos algumas necessidades, ou estarmos afligidos de alguma coisa, que contudo nós vamos encontrar nele descanso. E se a gente fosse fazer o Sermão do Monte, a gente faria de forma diferente. Jesus então diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, assentou-se e aproximou-se dele seus discípulos. E ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados, ou seja, felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos. Ele usou duas expressões que diz alegria, fala regozijai-vos e alegrai-vos. Às vezes a gente depara com pessoas altamente ofendidas na vida porque alguém mentiu a respeito dela. E Jesus está falando assim, quando alguém mentir a respeito de você, você deveria se alegrar, porque você vai sofrer toda a injustiça por amor do meu nome. Está vendo tanto que a gente, na verdade, tem um senso equivocado de evangelho e de reino de Deus? Porque para nós, bem-aventurado não é os que choram, bem-aventurado é os que se alegram. Bem-aventurado é os que estão bebendo uma festa, está curtindo, e não está pensando em problema. E Jesus está falando, não, bem-aventurado é aqueles que estão chorando. Bem-aventurados é aqueles que estão com fome. Bem-aventurados é os que são pobres. E na nossa cabeça, isso aqui é um grande paradoxo. O que é um paradoxo? É algo que deveria ser e não é. Porque a gente olha para isso, a gente fala, puxa vida, isso deveria trazer alegria? Isso deveria trazer algum conforto? Jesus está dizendo sim. E é interessante porque ele termina naquele exato momento, ele dizendo, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. E vocês não podem pegar uma lâmpada ou uma lamparina e colocar debaixo da cama. A gente coloca na parte mais alta da casa. Para quê? Para que ilumine. E vocês sendo sal, vocês precisam dar sabor. Vocês precisam o quê? Trazer sabor. E não ser insípido. Porque o sal insípido, ou seja, sem gosto, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo o seguinte, que na nossa vida, a gente vai receber de Deus, mas isso não para em nós. Isso significa que se a gente não é inspiração para a vida de ninguém, nós estamos vivendo de forma equivocada, errada, errônea. Nós estamos vivendo uma falácia na vida da gente. Se a gente está vindo na igreja para a gente só pedir para alguma coisa acontecer conosco, está tudo errado. Está tudo errado. Porque nós não estamos aqui para resolver a nossa vida. Nós não estamos aqui simplesmente para resolver o nosso próprio problema. Teve uma vez que a gente foi conversar com uma irmã estava muito chateada porque estava com câncer. E ela estava assim, já numa fase, não terminal, mas ela estava numa fase bem difícil do câncer. E ela sentou conosco muito nervosa com Deus, nervosa com a vida, nervosa com tudo que ela estava enfrentando. E a gente teve que ter uma conversa assim, dura com ela. Dura no sentido de trazer ela à realidade, porque ela estava questionando se Deus a amava ou não, porque, afinal de contas, uma mulher tão nova com câncer, e ela ia morrer de câncer. Bom, e o que a gente estava mostrando para ela é o seguinte, que ainda que ela tivesse câncer, ainda que ela estava numa fase avançada do câncer, a nossa vida nunca foi garantida em cima daquilo que a gente acha como circunstância. Então é o seguinte, não é porque ela está com câncer que ela vai viver mais ou menos do que eu, por exemplo. E aí a gente disse para ela que, na verdade, ela deveria pegar o resto de vida que ela tinha que ir lá no hospital do câncer, dar testemunho lá para o povo, falar que ela amava Jesus.
e orar com as pessoas, mas ela não queria, ela queria simplesmente ser curada. Para quê? Para desfrutar da sua vida? Isso foi o que aconteceu com o rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele era um rei poderoso, e ele foi acometido de uma doença gravíssima. Depois você lê sobre a vida do rei Ezequias, está lá em Reis. E a Bíblia diz que o rei Ezequias então chorou, ele deitou na cama, virou para o lado da parede, começou a chorar e falou assim: Deus, eu não quero morrer. E aí o profeta Isaías estava dentro do palácio, ele estava lá no pátio. Aí Deus mandou Isaías ir lá no rei e falar assim. Isaías então foi lá e falou: Ezequias, levanta-te, porque você não vai morrer mais. Deus vai te dar 15 anos de vida, você vai viver mais 15 anos. Teoricamente a gente ia pensar, bom, rei Ezequias, ele ia pegar os 15 anos de vida dele e ia viver bem, ia ser um rei justo, ia viver bem com a família, puxa vida, ia ser o rei o melhor rei de Israel. Mas sabe o que Isaías fez com 15 anos da sua existência? Nada, ele desperdiçou 15 anos, ele viveu pessimamente, foi o pior rei. Sabe por quê? E ele ainda falou, quando na verdade chegaram os inimigos e eles ameaçaram tomar o reinado dele, sabe o que ele falou? Tomara que não seja comigo, porque a hora que eu morrer está tudo certo, então que eles tomem dos meus filhos. Tem gente que é assim, tipo assim, eu não tenho problema, eu vou morrer, meus filhos sofrem. Não, irmãos, nós na verdade deveríamos entender que a condição que Deus está nos dando, porque ninguém aqui sabe o dia de amanhã, ninguém sabe aqui o dia que você vai morrer, e às vezes a gente acha que vai viver muito, por isso que a gente trata a vida muitas vezes com muito desprezo. A gente abraça pouco, a gente beija pouco, a gente faz carinho pouco, a gente se dá o luxo de ficar magoado com alguém, a gente se dá o luxo de ficar ressentido com alguém, a gente se dá o luxo de ficar de mal com alguém, porque a gente não sabe, porque a gente acha que vai viver muito, e nós não vamos viver muito. A Bíblia diz que a nossa vida é o quê? Uma fumaça, um sopro. Nós deveríamos ser modelo, testemunho. Nós estávamos conversando com um casal aqui, que eles falaram para eles o seguinte, um irmão chegou para ele e falou assim, você fica abraçando demais sua esposa, pegando nela demais, o povo aqui na igreja fica incomodado. Eu falei para ele, se a gente não pega, se a gente não abraça, o povo também fala. Então assim, entre falar para pegar ou não pegar, às vezes eu prefiro ficar pegando. E a gente deveria ser modelo, a gente conversa muito lá na reunião dos pastores, porque às vezes a gente assim, principalmente nós, às vezes a gente anda na frente das mulheres, a gente não abre a porta para elas, assim, eu fico me vigiando com a Kelly, porque eu acho que a Kelly anda devagar, eu fico andando na frente, e fico puxando ela. E aí a gente devia lembrar o seguinte, que a gente deveria andar de mão dada, abraçadinho, dar um beijinho, fazer um carinho, pegar na mão, nada excessivo. Eu conheci um casal que eles ficavam assim, faltava sentar no colo, ficava aquela esfregação, eu falei, gente, será que esse casal não tem problema não? Assim, nossa, uma esfregação também, uma beijação e tal. Aí poucos anos agora, eles quase separaram. Aí veio à tona, maior problemaço. Ela falou, detesto você. Eu falei, nossa, levei o maior susto na hora que eu vi isso, porque a vida inteira a gente viu algo. Então, eu não estou falando para a gente ser fingido, não estou falando para a gente de novo viver um comportamento, mas a gente deveria ser o quê? Um modelo, um testemunho, um exemplo, uma inspiração. Lembre-se que os nossos filhos estão nos vendo. Será que o nosso filho vê o papai e a mamãe beijando? Tinha que ver. Papai e a mamãe abraçando? Papai e a mamãe se beliscando? Tinha que ver. Ele só não podia ver a mamãe xingando o papai, nem o papai amaldiçoando a mamãe. Aí, realmente não podia ver, não. Ok. Bom, não tem como a gente transferir nada para ninguém. Esses dias eu estava fazendo um aconselhamento com um jovem, estava na casa dele. E aí, nós conversando com ele, ele começou a pôr todos os erros do pai dele. O meu pai é assim, meu pai é assado, meu pai faz isso, meu pai faz isso. E às vezes na vida a gente faz isso, a gente só fica transferindo as coisas para os outros. E eu vou falar, o que a palavra de Deus nos ensina, e esse é um princípio, é que a gente deveria assumir responsabilidades na vida. E eu queria que você meditasse em 3 coisas que eu vou falar aqui hoje, 3. Se você não ouviu nada que eu te disse até agora, então que você ouça essas 3 coisas. Primeira, põe uma coisa na sua cabeça, nós não somos bons, nós não prestamos como ser humano. Lá em Romanos diz que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, está escrito, que faça o bem, e não há ninguém que busque a Deus. Então nós não somos bons.
Pois na sua cabeça. Quando a gente parte da perspectiva que nós não somos bons, a gente já para de ficar avaliando os outros. A gente já para de ficar julgando os outros. Porque muitas vezes a gente fica julgando demais. Segundo ponto, tudo que você for fazer na vida, nada é natural. Nada é natural. Nada. Põe isso na sua cabeça. Você não vai dormir e você vai falar assim: Senhor, me dá paciência. E aí amanhã você vai acordar mansinho, paciente. Não, isso não vai acontecer. Põe isso na sua cabeça. Você vai querer fazer uma dieta, um regime, você vai dormir, você vai acordar, e você fala assim: nossa, eu estou sem fome de tudo. Não, você vai acordar igual uma valente mesmo, querendo comer tudo. E na verdade as coisas na nossa vida funcionam assim. Paulo, escrevendo, ele fala assim: eu até desejava fazer as coisas, eu até queria fazer, mas eu não dou conta de fazer. Por isso que Paulo fala assim: tudo que eu não queria, eu fiz, e tudo que eu queria, eu não fiz. Às vezes a gente fica com raiva porque a gente queria fazer tudo que nós gostaríamos. A gente fazer tudo que nos agrada não transforma a nossa vida, só nos dá prazer. E eu vou te falar, talvez a gente não está precisando de prazer, não. Talvez a gente está precisando de fazer coisas que nos desagradam, para que a gente seja o quê? Transformado. Lá em Filipenses a palavra de Deus diz que Deus é aquele que dá o querer e também o realizar. Então, tudo na sua vida que você desejar, você tem que buscar em Deus para que você tenha força, porque fruto do Espírito é domínio próprio. Às vezes você chega para as pessoas e fala assim: por que você fuma até hoje? Ele falou assim: porque eu não dou conta, mas se Deus quiser eu paro. Isso virou um jargão: se Deus quiser eu paro. Como se Deus não quisesse. Como se algumas coisas tivesse só simplesmente no desejo de Deus ou não. E você vai entender que Deus nunca vai usar de força com a sua vida. Deus não vai arrancar algumas coisas de você. Por isso que lá em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então na sua vida nada vai ser o quê? Natural. Mas não se iluda, você não vai desejar naturalmente as coisas de Deus. Então para a gente sentar, para a gente discutir, para a gente conversar, muitas vezes vai ser difícil, mas é necessário. Muitas vezes para você realizar alguma coisa na sua vida vai ser difícil, mas talvez vai ser o quê? Necessário. Eu lembro que depois que eu fiz um coaching, e a menina que fez o coaching comigo, ela falou o quanto era importante eu ter uma graduação, e eu saí de lá invocado que eu ia fazer uma graduação. Eu fui lá no Pitágoras, né, para ver como é que era o curso de psicologia, e era caro. Hoje, se eu não estou enganado, é R$1.600 ou R$1.400 o curso particular. Aí eu falei: meu Deus, eu por si só não dou conta de pagar isso. Mas aí eu saí tão encucado com aquele negócio, eu fui fazer um aconselhamento com um casal que estava vivendo problema, e a esposa era psicóloga. E aí a gente estava conversando lá, tal, na casa deles e não sei o quê. Aí ela me deu um testemunho que ela tinha o Educa Mais, que era um plano do governo, ela tinha FIES. Eu falei assim: eu vou mexer com esse trem. Aí eu falei assim: Deus, se for da vontade do Senhor, eu vou ter todos os benefícios. E eu liguei lá no Educa Mais, tinha um chat lá que você ligava no 0800, a menina virou e falou assim: senhor Gilberto, o senhor foi beneficiado, o senhor vai ganhar 50% de bolsa no Educa Mais para o curso de assistência social, serviço social. Eu falei: moça, eu não quero serviço social, eu trabalhei 15 anos com serviço social, eu quero psicologia. Não, psicologia não tem jeito. Eu falei: tá bom. Desliguei, liguei de novo, porque aquilo é tudo é uma central. Não pode. Aí no dia liguei de novo. Aí no fim a moça falou assim: senhor Gilberto, o senhor não está entendendo, se eu tenho desconto é só de serviço social. Eu falei: moça, eu sei que não está entendendo, eu não quero serviço social, eu quero é psicologia. Não tem jeito de eu conversar com alguém mais graduado aí, um gerente, alguém que me ouça. Ela falou: pera aí só um pouquinho. E ela voltou daí uns 2 minutos, falou: senhor Gilberto, o senhor foi beneficiado, o senhor vai ter 50% de psicologia. Eu falei: que bênção! Aleluia. Ela falou assim: só que é o seguinte, o senhor tem que pagar a parcela, a primeira parcela o senhor tem que pagar para o curso Educa Mais. Eu falei: mesmo? Aí tinha um irmão aqui na igreja que era um empresário, e quando eu falei que eu ia fazer o curso de psicologia, ele falou assim: eu vou pagar o curso para você durante 5 anos, para depois você tratar dos meus filhos, de graça, tá bom? Ele fez um trato comigo. Eu falei assim: não quero, eu não quero que você pague o curso para mim. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que isso não vai dar certo.
Não vai dar certo. E não daria certo. Eu não quis usar disso para me usufruir de um benefício. Eu falei, esse trem não vai dar certo, porque depois você aperta, e aí você vai ficar constrangido. Imagina eu ficar lá, mas não deu outra. Esse irmão quebrou. Mas ele virou para mim e falou assim, mas o primeiro então eu te pago, você pode? Eu falei, pode, nossa, é a resposta de oração. E aí passei no Educa Mais. Aí eu entrei no FIES, ganhei 100%, do outro 50%. Resultado, sabe o que eu pago hoje para mim estudar? Nada. Pago R$50 a cada 3 trimestres. A cada trimestre. É lógico que eu vou pagar quando eu me formar. Mas aí depois eu vejo. É fixo, se até a gente morrer. Mas na verdade, aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, ó bem, está dando tudo certo para mim estudar psicologia. Ela falou, nossa, que bênção. Eu falei, bênção nada, senta aqui que agora eu vou contar a parte ruim. A parte ruim é que eu tenho que estudar, que eu tenho que me dedicar, talvez vai ter um aniversário, vai ter um casamento, vai ter uma festa, e eu vou ter que estar estudando. Ela falou, bem, eu estou abraçado com você, pode entrar no curso. Eu entrei, já estou no 8º período, estava dando testemunho. O ano que vem, se tudo der certo, eu estou formando o 1º semestre. Só que é o seguinte, irmãos, só Deus sabe o quanto que eu já chorei, o quanto que eu já gemi, o quanto que eu já sofri de ter que viver minha vida, tanto que eu faço coisa, ainda contudo tem um curso. Mas põe uma coisa na sua cabeça, nada é natural, nada é fácil, nada é fácil. Jesus fala que o reino de Deus é conquistado à força. E para a gente terminar, terceiro ponto, persevere. Lá em Hebreus, no capítulo 10, a Bíblia diz assim, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, porque depois de vocês fazerem tudo, havendo feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar as promessas. E ele fala assim, depois completando, mas se vocês não se desfalecerem, vocês não abandonarem, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Ele diz, o meu justo viverá da fé. Então, persevere. Eu faço aconselhamento aqui para casais. A coisa que eu mais falo para eles é persevere. Não desista. Não tire essa aliança. Não abra mão. Ah, mas esse homem não muda. Muda. Tudo muda. Ah, essa mulher não muda. Ela é doida. Não, até doido muda. Muda. Só que as pessoas acham que às vezes eles ficam esperando a mudança do outro. E eu vou te falar, toda mudança é a partir de nós. Eu só vejo a mudança no outro a partir de mim. Põe isso na sua cabeça. A mudança só no outro, isso não é amor. Isso é subserviência, isso é escravidão. Você só quer fazer com que o outro mude a favor de você. Mas quando eu quero ver o outro mudado, eu preciso mudar primeiro. Por isso que todo aconselhamento que eu faço aqui, as pessoas vêm aqui e falam assim, o que eu tenho que fazer? Eu falo assim, só tem uma coisa, primeiro você se fortaleça. O seu maior desafio hoje não é o outro, o maior desafio é você. Porque uma vez você fortalecido e acertado na sua vida, você vai ter todas as condições de conquistá-lo ou conquistá-la novamente. Mas caso contrário, e não tenha medo de perder, porque aquele que tenha medo de perder, ele nunca teve. Porque quando a gente tem essa segurança em Deus, eu tenho medo. Não, você não tem que ter medo. O medo nos escraviza. A Bíblia diz que o medo nos aprisiona. Então não podemos ter medo. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então eu não tenho medo de perder meu filho para as drogas. Eu confio mais em Deus. Meu filho pode passar pelas drogas? Pode. Vai ser um sofrimento, vai ser uma tristeza. Mas eu não tenho medo de perder ele para as drogas. Porque Deus é maior. Porque Ele prometeu. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou confiamos e dependemos totalmente em Deus, ou a gente vai viver uma vida sempre insegura, incerta, pisando em ovos, escorregando. E nós precisamos avançar. Em nome de Jesus. É essa fome que Jesus disse que nos supriria. Amém? Em nome de Jesus. Seu marido vai converter ao Senhor. Sua esposa vai se converter ao Senhor. E vocês serão felizes para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai. Primeiro porque reconhecemos que precisamos totalmente do Senhor para as nossas vidas.
queremos mesmo confessar a nossa pequenez, queremos abrir os nossos lábios com autoridade, profetizando e declarando que em tudo a gente vai ver as promessas do Senhor se realizando nas nossas vidas. Eu quero declarar que cada um que está aqui hoje, Senhor, vai sair daqui encorajado, animado, fortalecido na força do seu poder, saciado da sua fome, em nome de Cristo Jesus. Não permita com que ninguém saia daqui, Senhor, triste, desamparado, com o sentimento que foi abandonado. Pelo contrário, nós não fomos abandonados, nós não fomos esquecidos, mas antes o Senhor diz que nos daria a mão, e o Senhor diria: filho meu, filha minha, não temas, porque eu sou o Senhor, eu te darei a mão e eu te ajudarei. Na angústia e na tristeza, invoca-me e eu te libertarei, diz o Senhor. Amém. Deus abençoe, viu? Você tem um ótimo domingo. Que Deus possa cada dia mais falar ao seu coração. Que a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe. Vá em paz.